Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Muito bem, meu amigo ouvinte que está escutando o podcast Oliver Talk, voltamos para este episódio sobre as virtudes cardeais. Falamos no episódio anterior o que são as virtudes, certo? Expliquei sobre como funciona a máquina humana. Esta máquina tem um manual e tem também um fabricante. Quem forneceu o manual foi o fabricante. Então o fabricante diz, olha, se você fizer direitinho como está no manual, a sua vida vai ser o quê? Uma vida plena. E é isso que está escrito no manual. Então eu expliquei que as virtudes não é simplesmente um caga-regrismo religioso. Ah, não, Deus está lá, você quer fazer alguma coisinha? Não, não pode. Ah, não sei o quê. Sabe, aquela criança que parece que está xeretando tudo o que nós estamos fazendo. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a sua própria vida, com a sua própria saúde espiritual, física e emocional. Quando há um aviso para não fazer, é que pode ter uma consequência, tanto no momento, quanto a longo prazo, de certos elementos. E é isso que eu quero conversar hoje. Hoje nós iremos falar especificamente das virtudes cardeais. Depois eu irei falar sobre as virtudes teologais. Irei falar hoje o que são virtudes cardeais, cada uma delas. E por aí vai. Mas fique aí. Antes, não esqueça de visitar a loja do nosso querido Romanini da Wake Up Império, que faz as capas maravilhosas aqui do nosso podcast. E ao nosso editor Chicão, que tem feito uma mágica com grande qualidade técnica aqui para o nosso podcast. E também não se esqueça de se inscrever no Oliver Talk, se você estiver ouvindo via podcast, no YouTube. Já senta o dedo aí no like, compartilha e vamos para o abraço. Tudo bem? Então, vamos recapitular algumas coisas que nós falamos nos episódios anteriores, que eu deixei certas pontas abertas, que eu sempre falo, olha, eu vou explicar isso mais para frente, tá? Então, você vê como as coisas aqui são encaixadas, certo? Mas isso é por causa do C.S. Lewis, não por causa de mim. Eu apenas sou um leitor, como você é, e estou falando sobre isso. Nós falamos sobre as virtudes e vícios, certo? Num episódio sobre a origem do mal. Correto? E tem tudo a ver com o que nós iremos falar agora. Lembra que eu falei que o vício, que o mal, o vício ele é o quê? A corrupção da virtude. O mal ele é a corrupção do bem. Não é possível existir o mal pelo mal. Não é possível existir o vício pelo vício. Não é possível existir a injustiça pela injustiça. Para existir a injustiça, primeiro é necessário que haja a justiça. O inverso seria impossível. Primeiro existiu a injustiça para depois vir a justiça? Não, porque o mal, ele é o quê? Ele é um parasita. Ele precisa do bem para poder existir. Lembra que eu citei o caso, a simbologia do próprio Satanás. O que ele é? Ele era um anjo, certo? De luz, um anjo perfeito que se corrompeu. A própria simbologia da origem do mal no cristianismo explica também a origem do mal nas relações humanas e por aí vai. É sempre o quê? É sempre uma corrupção daquilo que era bom, perfeito, belo e agradável, correto? Então o mal ele não existe por si. Ele não é uma entidade separada. Ele não é um Deus mau. Como várias histórias existem por aí, se você ler a cultura pop, se você assistir algum filme, tem temas assim, não é? Que no começo existiam dois deuses, um era bom, não era mal, sabe? Eles começaram a existir simplesmente por existir. E não funciona assim, certo? A própria natureza da realidade em que nós vivemos, ao observar, preste atenção na sua vida, comece a observar que a origem do mal, os atos ruins, malignos e por aí vai. Ruins não, que ruins não significa mal exatamente. Eles são sempre uma corrupção daquilo que é bom, daquilo que é perfeito e por aí vai. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. Grave isso daí, vamos falar então um pouco sobre as virtudes cardeais, que eu irei voltar a esse assunto daqui um pouquinho no podcast. As virtudes cardeais não são chamadas assim para se referir a um cardeal da Igreja Católica, mas porque são tão fundamentais que sem elas é impossível de existir qualquer tipo de relacionamento ou sociedade. São elas a prudência,
a temperança, a justiça e a fortaleza, correto? Olha, essas virtudes cardeais, que nós chamamos, são virtudes que você consegue reconhecer em todas as pessoas, não importa a sua religião, não importa a sua raça, não importa o seu país, não importa a época que você viveu. E todas as pessoas, elas conseguem simplesmente mostrar essa virtude. Nós podemos ver claramente que Platão, Sócrates, já falava dessa virtude no livro A República de Platão. Aristóteles, em Ética Nicômaco, também já falava sobre as virtudes cardeais. Evidente que ele não usava esse nome, mas ele falava sobre a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. Plutarco, que nós estamos lendo no Teatro das Ideias, também cita os grandes heróis tendo essas virtudes. Então, são virtudes que todas as pessoas podem reconhecer. Agora, por exemplo, as virtudes teologais. As virtudes teologais são virtudes que somente os cristãos reconhecem, diferente das virtudes cardeais. São as virtudes que Deus infunde em seus filhos para viver uma vida cristã que seja agradável a Ele e, sobretudo, vivificando as virtudes cardeais. Então, assim, é como se fosse um turbo. O sujeito ele já tem as virtudes cardeais, aí vem Deus e olha, vou vivificar, vou melhorar as suas virtudes cardeais, dando para você virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? São a fé, a esperança e a caridade. Tá bom? Mas essas virtudes teologais não irei falar neste episódio, porque eu creio que cada uma dessas virtudes merece um episódio único, tá bom? Mas só para você ter uma noção. Nos outros episódios, eu irei falar sobre as virtudes teologais, mas para você saber, então são essas virtudes teologais, certo? Então, mas voltando às virtudes cardeais, tá? Essas virtudes, conforme eu disse, são virtudes que são facilmente reconhecidas em qualquer época, por qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer etnia, e por aí vai. Por exemplo, nós estávamos lendo agora no Teatro das Ideias a vida de Alexandre o Grande, que Plutarco escreveu. Plutarco foi um historiador que viveu ali próximo de Cristo. E ele destaca na vida de Alexandre o Grande a sua temperança. Nossa, desde a tenridade ele tinha temperança. Que termo interessante. O que seria exatamente? É a moderação dos prazeres, certo? Por quê? Conforme nós explicamos, os prazeres, eles não são mal em si, que nem algumas pessoas falam. Não, porque é ruim ter prazer. Não, ele não é mal em si, correto? Porém, sempre há um limite que, se você ultrapassá-lo, você se torna escravo dele. E se você também não tiver este prazer, pode te fazer mal. Então, é um limite, é um equilíbrio que você tem que encontrar entre a escassez e a fartura. É a justa medida. Temperança é você encontrar a justa medida, certo? Então, um exemplo simples, bebida alcoólica. Você tem que ter o quê? A temperança, certo? Para saber, em qual momento eu não vou ficar aqui louco, bêbado e começar a xingar todo mundo, correto? Mas também você não pode achar que a bebida alcoólica ela é um mal em si. Não, ela não é. Ela te oferece um tipo de prazer que, se você simplesmente abusar, aí sim, entendeu? Aí Aristóteles, neste caso, mas também as virtudes cardeais também, os cristãos falam muito, mas eu gosto de usar Aristóteles. O que ele está dizendo aí neste exato momento? Olha, tá vendo? Quando você quando você chega no excesso, o sujeito ele vira o quê? Ele vira escravo daquela bebida, né? Ou daquele tipo de prazer que ele gosta de fazer tanto, não é? Uma coisa muito interessante também é que sempre quando a gente fala sobre sexo, por exemplo, é um assunto muito interessante da gente discutir aqui. O sujeito que simplesmente sai transando com todo mundo, todo dia, toda hora, sem nenhum momento, ou que vê pornografia, ele acha que ele é livre. Ele está vendo aquilo toda hora. Toda hora, sem parar. Ele se acha livre, ele se acha autossuficiente, aí você pede para ele parar, ele não consegue. Ele já se tornou escravo daquele prazer. E aquilo prejudica, ele não consegue fazer mais nada. Ele vai lá, ele não consegue ficar com a moça, namorar a moça, pedir a mão da moça, ele apela para pornografia. Não tem problema, eu posso imaginar. E você entendeu que o que ele chama de liberdade, na verdade é escravidão? Ele não consegue
largar aquilo? Porque ele não tem a temperança. Ele não sabe o equilíbrio. Ele passou o limite. Então isso está relacionado não somente à bebida, à sua vida íntima, mas a todos os tipos de prazeres. É a temperança que regula isso, certo? Então, o que nós não vemos hoje em dia muito. Porque a seguinte frase, seja feliz como você quiser, muitas vezes a virtude da temperança é jogada de lado. Porque ele pode simplesmente fazer aquele prazer que está o destruindo internamente, mas ele acredita que não. E o que vai acontecer com ele? Vai passar um tempo, nossa, eu deveria ter feito aquilo, feito isso, deveria ter sido mais moderado. É muito difícil, por exemplo, você levar um alcoólatra para algum grupo, sei lá, de anti-alcoolismo, alguma coisa assim. A ACD, na verdade, é outro, né? Aqueles alcoólatras anônimos, porque ele não se reconhece como viciado, você entendeu? E isso também, temperança vai para muitas coisas. Tanto, não vou falar cigarro em si, mas um fumo e muitas coisas. Não é sempre alguma coisa ligada ao seu prazer. Então, normalmente, nós não temos muito isso. Ou nós queremos ser puritanos, certo? Puritanos naquele sentido de não, nenhum prazer presta. Vamos jogar todos no lixo. Este mundo, ele é simplesmente mau em si, certo? Esta ideia que o mundo, a natureza, ela é má em si. Né? E não é, certo? Tudo que Deus criou, de fato, foi bom. Porém, há uma corrupção em certas coisas. E fica talvez esse puritanismo que a temperança fala assim, opa, peraí, também não é para você ir para o puritanismo, mas também não é para você exagerar. Lembrando que o puritano, ele é diferente da tia Carola. Às vezes, quando a gente fala puritano, a gente confunde com Carola. E não tem nada a ver. Por exemplo, eu lembro uma vez quando eu era, assim, ali, criança. Criança não, sei lá, 12, 13 anos, pré-adolescente e tal. Eu tava ali fazendo alguma coisa. E sabe aquelas tias de igreja? A igreja sempre tem tia, né? A tia do bolo. Em todo lugar sempre tem a tia do bolo. Se a igreja que você vai não tem a tia do bolo, você tá errado. Sempre tem a tia do bolo. Aquela cara rechonchudinha, tal, aquela coisa maravilhosa, aquele sorriso angélico, aquela coisa maravilhosa. E um dia, e ela tem aquele aspecto da tia Carola, sabe? Você olha assim, nossa, Carola, tal. E um dia, eu não sei porquê, eu não sei como que eu vi esse assunto, mas eu tava passando por ali, e a tia do bolo, isso faz muito tempo, tá, gente? Uma moça chegou assim pra ela, falou, não sei o que eu faço com meu marido, ele simplesmente... parece estar brigado comigo, não me procura mais, não sei o que eu faço. A tia do bolo falou assim, olha, sabe o que tem que fazer? Tem que fazer o seguinte, homem, se ele ficar muito tempo sem fazer sexo, qualquer perna de mesa que ele vê, ele começa a ficar doido. A tia do bolo tava falando isso. Mas olha que interessante. Você veja bem, nesse sentido, ela é a Carola, ela tem um aspecto de ser Carola, mas ela não é puritana. Ela não tá falando, não faça isso, porque... Não, ela tá falando, não, vai lá, você tem reputação, mas você é louca, você vai ficar aí 2 meses, igual vai ficar doido, qualquer coisa ele vai brigar. Entendeu a diferença entre ser Carola e ser puritano? São coisas totalmente distintas, né? Um puritano, nesse sentido, falaria pra mulher o seguinte, não, olha o seguinte, não, ele tá certo. Se vocês ficarem 3, 4, 5 meses, 1 ano sem ter relações sexuais, o problema é dele. Ele casou agora que ele aguente, tá? Então, este é um elemento muito interessante, certo? Então, a tia Carola, o que ela disse? Seguinte, tem que ter temperança nos prazeres. Não é falta também, entendeu? Não é falta. Tem que ter, né? Você tem que fazer alguma coisa, senão o cara vai ficar louco. Vai ver qualquer perna de mesa, eu não sei. Porque isso ficou gravado na minha memória, bicho. Você acredita? Ficou gravado. Eu sempre, às vezes, quando eu lembro perna de mesa, eu acho que eu nem sabia na época que ela tava falando. Só quando eu fui mais velho. Entendi que é perna de mesa. Mas, enfim, ou eu deveria ter entendido na época, tá bom? Então, a próxima virtude que nós comentamos, eu falei da virtude da temperança, certo? Então, a prudência, certo? A prudência, ela é interessante no seguinte aspecto, porque ela está relacionada à ideia de sabedoria no agir. Só que a prudência, ela tem um elemento muito interessante, certo? Porque a sabedoria no agir vem com a idade também. Vem com o tempo. Você necessariamente precisa ter tempo de vida. Por quê? Porque você precisa ter passado por certas situações para saber como agir. Ou
ter obtido certos conselhos, para saber como agir naquela situação. Já dizia um grande mestre que melhor do que aprender uma boa lição depois que errar é você aprender com o erro dos outros. Não é verdade? Porém é o seguinte, você precisa da experiência. Na Ética Nicômaco, Aristóteles, ele dizia, por que o jovem não pode estudar política? Ou por que não é aconselhável? Porque é o seguinte, ele não tem experiência de vida. Ele tem o quê? Imagens do que seria uma vida. Ele tem ilusões do que seria uma vida. Então, ele segue muito mais as paixões da carne, da alma, e não pensa muito, porque ele não tem sabedoria prática. As paixões ainda o dominam. E isso, Aristóteles está tão certo nessa conclusão, que nós podemos observar os jovens de hoje. Não são os jovens que são os grandes militantes, não são jovens que eram da militância nazista, não são jovens que eram da militância fascista, comunista e por aí vai, não são sempre os jovens que são bucha de canhão de ideologia, não são eles que toda hora acham que sabem como salvar o mundo, por quê? É a carne, o desejo, a ilusão de querer salvar o mundo, a vida e por aí vai. Aristóteles fala, ele manda essa daí. Que nem nós lemos lá no livro da Ética Nicômaca de Aristóteles no Teatro das Ideias. O que ele disse? Olha, o jovem ele segue as suas paixões. Ele não tem o que? Tempo de vida para ter sabedoria. Quando vai passando tempo de vida, quando ele vai entrando em mais situações, aprendendo a como lidar com o mundo, ele começa a ter o quê? Mais pé no chão. Então o jovem sempre é jovem desde a época de Aristóteles. É isso que a gente está vendo. Ele começa a entender como funciona a realidade, ele começa a ter prudência nas suas atitudes, ele simplesmente não se arrisca por se arriscar. Aquele jovem agora é um homem que se casou, ele tem que pensar na sua família, ele tem que pensar no sustento da sua casa, ele não pode simplesmente sair, largar tudo e ir num motim político. Ele simplesmente não pode fazer o que quiser. Ah, eu vou ficar aqui desempregado. Não, eu tenho uma família. Ele agora tem dever, ele aprendeu a ter a responsabilidade. Agora ele sabe realmente o que vale a pena na vida. Então, a prudência e a sabedoria prática, ela é um elemento que, necessariamente, ela vem com a idade. Porém, esse é o ponto principal. Não significa que você sendo mais velho, passando o tempo, acumulando mais idade, significa que você vai ter prudência. Não significa nada, porque você pode ter 30, 40, 50 anos e ter a mentalidade juvenil. Aristóteles também aponta lá na Ética Nicômaca, e nós vemos isso hoje, claramente. Idosos, adultos, se vestindo que nem funkeiros de 18 anos de idade. Sabe, cada época é cada época, não é? Mas não tem problema, eu não sou um dos caras que nem reparo muito em roupa também, mas cada época é a sua época, entendeu? Não é? Só que não sei, talvez é o que eu sou de uma época antiga, eu vejo um certo ridículo nisso. Mas hoje em dia parece que ninguém repara mais esse aspecto. O cara lá de 60 anos andando com como se querendo competir com um sobrinho, com um neto de 14 anos na molecagem. Então isso não significa nada, certo? Então, explicando novamente, a prudência ela vem com a idade, com situações da vida, correto? Porém, entretanto, contudo, conquanto, não significa que você envelhecendo, você vai ter a prudência. Também não significa, tá bom? Esse é um elemento muito importante, é a sabedoria para o agir. E a sabedoria, a gente encontra onde? Nós encontramos tanto nos livros, certo? Nos professores, na nossa própria experiência de vida. Quando você erra uma vez e você fala, olha, errei nisso daqui, não vou errar de novo, eu vi que é algo muito ruim. Nós aprendemos com a nossa família, com seu pai, com a sua mãe e por aí vai. Aprendemos a ser sábios com as pessoas, com a nossa vida e por aí vai. Eu outro dia até falei lá nos stories do Instagram que muitas pessoas falando sobre homeschooling, não sei o que, métodos, não sabem qual escolher para o filho. Ele disse o seguinte, olha, grande parte aqui de vocês, a maioria, não teve homeschooling em casa. E agora vocês estão despertando para o homeschooling. Mas vocês estão esquecendo que, se vocês procuram alta cultura hoje, se vocês procuram a sabedoria, se vocês procuram os grandes livros, não é porque isso surgiu do nada em vocês, certo? Foi porque aquela sua mãe,
analfabeta, aquele seu pai que ficava trabalhando o dia inteiro na obra. Eles te mostraram o caminho da hombridade, da disciplina. Quando a sua mãe falava acorda cedo, senão a chinela vai cantar. Quando seu pai te olhava feio quando você desrespeitava alguém. Você aprendeu o quê? O respeito. Então foi a sabedoria prática. Não é? Você não precisa muitas vezes ler muitos livros, conhecer toda a coleção da patrística. Já falei, pessoal, é comum ter jumentos com bibliotecas vastas. Não significa nada. Não significa nada. Mas aquela sua mãe, analfabeta, que não teve uma biblioteca, sequer leu um livro, te ensinou a sabedoria prática. Como saber lidar, como saber crescer. E é por isso que você hoje procura. Porque quando você era criança, ela falou, você tem que ter responsabilidade. Eu não vou estar viva para sempre, certo? Você tem que saber cumprir com seus contratos, você tem que ser leal na sua palavra e etc, etc, etc. E chegou um momento que se acumulou tudo isso com mais as suas experiências pessoais e com as suas informações que você viu. Olha, eu acho que entender a autocultura é interessante. Saber como é o cristianismo também é importante. Olha que exemplo maravilhoso de sabedoria prática. Terceira virtude cardeal, a virtude da justiça. E é uma coisa muito interessante, aqui a virtude da justiça não está falando de julgamento em tribunais necessariamente, mas significa imparcialidade, honestidade, veracidade, reciprocidade e o cumprimento da palavra. Então, por exemplo, a virtude da justiça é muito difícil você ter numa sociedade em que as pessoas não cumprem a palavra. Não é numa sociedade que você promete alguma coisa e você simplesmente não faz. Muitas vezes nós prometemos porque nós não queremos ver a pessoa triste e a gente cai do cavalo, porque a gente não consegue fazer. Aquela promessa que simplesmente você fala pro seu filho que é criança, que começa a encher o saco, só pra ele parar e ficar quieto, entendeu? Fica quieto. E você fala, não, eu vou te dar. Você prometeu, você cumpriu. E aí você não dá mais. Não era nem bom ter falado. Mas o que você fez? Você queria fazer uma barganha, não é? Aqui nós somos a terra da barganha. Aqui no Brasil nós aprendemos a barganhar com Deus. É uma coisa assim, um elemento muito interessante. Então, a justiça entre os amigos. Se você tem uma amizade que não há reciprocidade, você não consegue mantê-la. Os seus amigos são aqueles que você percebe que é justo com você. Por exemplo, ato simples de justiça é quando você está com um problema e você consegue desabafar para alguém. E quando aquela pessoa está com um problema, ela vem e desabafa para você. Mas qual que é o elemento aí importante? Você a escutou e vice-versa. O que você imaginaria se você tivesse um colega que toda hora desabafasse sobre algum problema, etc, etc, etc. E na hora que você tem um problema, ele, Jordan Peterson fala muito sobre isso. Ele fala sobre amigos, sobre amizade. É um tema que muitas pessoas desejam saber. Porque os amigos é o seguinte, se você tem amigos que não ficam felizes com as suas conquistas, há um problema aí. Eu, por exemplo, infelizmente, eu já me acostumei a não contar os meus projetos e as minhas vitórias, sabe? Você quer, às vezes, você quer compartilhar aquela alegria, sabe? Aquele salmo, quer glorificar e tal. Você vai contar para um colega. Nossa, cara, eu consegui aquilo, eu achava impossível. Eu fui lá e fiz e falei. Mas isso daí não... isso daí não é uma bobagem. Mas também assim, quem não consegue? Aí começam a vir o quê? As palavras, né? De maledicência, de derrota, de que isso daí não serve pra nada. Não é? O Jordan Peterson fala, se os seus amigos não ficam alegres com sua vitória, há algo muito errado. Há algo muito errado. Então, a justiça, eu não vou nem falar de STF, essas coisas, porque vocês já sabem, né, da política e por aí vai. Nós estamos falando simplesmente de situações cotidianas. Como você pode ver a justiça, se você prometeu algo, se você disse que ia acontecer, e você simplesmente não faz. E por que esses elementos são interessantes? Porque não adianta você fazer leis justas se as pessoas não têm a virtude da justiça. Elas irão burlar o sistema de alguma maneira. Você está entendendo? Eu posso fazer as melhores leis do mundo, mas se elas não forem virtuosas, e estou falando apenas das virtudes cardeais, não estou falando das virtudes teologais, apenas dessas 4. Se elas não têm esses elementos no caráter, você pode fazer a lei mais segura contra a fraude na eleição. As pessoas não são virtuosas.
Você não força ninguém a ser bom pela força da lei. É isso que a gente tem que aprender, em primeiro lugar. No máximo, se você fizer uma lei rigorosa, o que vai acontecer? O ladrão, ele vai temer a punição. Mas não significa que ele vai deixar de ser ladrão. Você está entendendo? Você está entendendo? Então, são esses elementos que nós temos que perceber, reparar e notar. Como Plutarco fazia nos seus escritos sobre as grandes biografias de reis romanos, de personalidades romanas e gregas. Ele reparava se era justo. Ele vai falar, por exemplo, sobre Licurgo e Numa. Ele faz comparações, conforme nós vimos no Teatro das Ideias, sobre, olha, nisso ele foi justo, ele teve essa virtude, olha, nesse aspecto ele foi prudente. Por quê? Porque Plutarco também, ele era herdeiro da escola socrática e aristotélica. Então, essa questão da virtude era muito importante, porque não adianta você fazer as melhores leis sem pessoas virtuosas. É uma bobagem, é perda de tempo. E é isso que é a parte mais difícil de se fazer, porque as pessoas só querem mudar a lei, mas não quer transformar, não quer incentivar as virtudes, porque demanda tempo. É chato, demanda tempo, demanda trabalho, tem que ensinar, tem que pegar desde criança. Ninguém quer fazer isso. Manda pra igreja, é mais fácil. Vai lá. Não, às vezes é assim também. Às vezes o pai, ele é da igreja e quer terceirizar a educação do filho para a igreja. Então não é assim também, não é verdade? Quarta e última virtude. A que mais falta na nossa geração, e é basicamente a que quase ninguém tem, a virtude da fortaleza. A fortaleza abarca 2 tipos de coragem. A que nos ajuda a enfrentar o perigo e a aguentar a dor. Este aspecto é muito importante. Por que, Luciano, você acha que ninguém tem? A gente vê porque nós somos a geração mimimi. Nós somos a geração de cristal, de porcelana. Qualquer coisa quebra, chora. Uma geração assim merece ser dominada. Você entendeu? Merece mesmo. E não estou simplesmente dando uma profecia, não estou falando que é uma maldição da minha parte, não. É estatístico, é factual. É só você ver por que essa geração é dominada pelos seus próprios vícios, pelos globalistas, seja lá quem for, pelos que mandam na sociedade. Porque todo mundo chora. Ninguém tem coragem de enfrentar. É choro. Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Ele falou do meu cabelo, olha. Que isso, gente? Ai, ele falou da minha gordura. Mas, meu amigo, se um cara falar do meu cabelo lá no caso que teve lá do Big Brother agora, que o Rodolfo falou que o cabelo do João, um sujeito que tem um Black Power, pra quem não sabe, ele parecia com o do monstro, que eles estavam vestidos, né? Tava vestindo um negócio de monstro lá. Ele falou do meu cabelo. Amigão, você é comigo? Se o cara fala que o meu cabelo... Eu também já tive Black Power. Se o cara fala que o meu cabelo é parecido com o do monstro, eu falo, então esse monstro é super estiloso? Qual é o problema? Qual é o problema das pessoas acharem um cabelo bonito ou um cabelo feio? Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Qual é o problema da pessoa achar a aparência de uma mulher bonita ou feia? Qual é o problema? Qual é o problema? Não há problema nenhum. Só que não há o quê? Ninguém aguenta dor. Ninguém aguenta mais nada. Por isso que merece ser dominado. Certo? Merece mesmo ficar aí muito tempo nisso. Por quê? Todo mundo chora. Qualquer coisa chora. Sabe? É uma coisa impressionante. Isso. Olha que interessante. Os comunistas de antigamente não eram assim. Você pega lá os caras da União Soviética. Você mexe com os caras estão com a sua AK-47, simplesmente vão te fuzilar. Hoje não, hoje eles choram. E isso afeta todas as outras pessoas. Isso afeta. Por quê? Ai, mas ele está chorando. E isso nós vemos diariamente em vários outros aspectos. E não estou falando simplesmente de João, estou falando de centenas de milhares de pessoas que são assim hoje. A gente vê no Twitter, em todos os lugares. Ninguém tem mais a virtude da fortaleza. No mínimo, se o cara falou algo que você não gosta, você fala com ele antes. Ou você sai no soco. Faz qualquer coisa. Mas não chora. Mas as pessoas fazem o quê? Elas choram. Você faz uma crítica, ela chora. Você fala que não gosta, o sujeito chora. Você fala assim, meu Deus do céu, são pessoas com 40 anos de idade, com 30 anos. E chora, e reclama, e murmura. Ai, porque eu não tenho o que eu quero, porque eu não casei, porque eu não namorei, porque eu não tive emprego dos meus sonhos, porque meu pai foi assim, porque minha mãe foi assim, e não sei o que. Jesus amado, por isso que merece. Merece mesmo. Muitas coisas que a nossa geração está passando é porque todo mundo chora. O inimigo, o dominador, sei lá quem
que manda nessa sociedade aqui olha pra você e fala assim, vai lá, vamos fazer, né? Vamos todos chorar, vamos reclamar. Não tem mais, o jeito não aguenta mais a dor. Você entendeu? É o cara, você tá lá, nasceu seu filho, cara, vou ter que trabalhar 10 horas, é isso aí. Estou desempregado. Eu tinha um bom emprego, ganhava, sei lá, 5 mil. Agora, eu tô aqui por causa da pandemia. Vou ter que trabalhar de bicicleta no iFood, no rap. Aí o cara fala, não, mas eu não vou trabalhar porque eu não... Você entendeu, rapaziada? O cara tem ordenador, tem uma família, tem coisa a fazer, tem que pagar a conta. Perdeu a virtude da fortaleza, basicamente sumiu. Difícil você ver. Ninguém quer mais aguentar a dor, sofrer de cabeça erguida. Muito pelo contrário, a pessoa foge da dor e chora como se estivesse passando por aquilo. Você entendeu? Porque só é possível ser virtuoso quando você está no momento de decisão, no momento do perigo. E a virtude da fortaleza, ela tem essa característica, a que nos ajuda a enfrentar o perigo. Um bom exemplo que eu sempre dou é o exemplo da guerra. Você olha assim, os soldados, nos filmes, o que a gente encontra? O sujeito, no filme tá todo mundo é super corajoso, mas na real, quando você vê os documentários, eles falam o seguinte, não, eu sempre tive medo, mas eu era por um dever, eu tinha que ser corajoso, eu ia lá com medo e conseguia. Você entendeu então que a coragem, ela não é ausência de medo. Deu pra entender? Ela não é ausência. Você vai sentir medo. A fortaleza não é ausência de dor. Você vai sentir dor. Se não é física, no caso da maioria, é emocional. Você vai sentir. Mas a fortaleza vai falar, não, eu vou aguentar essa dor e vou vencer essa merda. Você está entendendo? Vou dar a volta por cima. Não tem, acabou. De fato, é muito difícil ver. Muito difícil ver. Poucas pessoas eu vejo com isso. Correto? Então essas são as 4 virtudes que eu queria apresentar hoje. Tá bom? E no próximo episódio, quem sabe eu falarei das virtudes teologais. Mas para finalizar, vamos refletir no seguinte. Para finalizar, quero retomar com vocês os pontos principais da aula, certo? A virtude é uma disposição, uma força que temos para fazer o bem, certo? Aristóteles coloca também como bons hábitos, que não muda de fato muita coisa, tá? Então, estes elementos são os elementos das virtudes cardeais, que todas as pessoas têm dentro de si, só que elas não praticam muitas vezes, não é? Elas simplesmente preferem não fazer nada e se corromper nos vícios. Pessoal, domingo agora, nós iremos fazer uma live às 8 horas da noite. 8 horas da noite vai ser sobre o livro, vai ser da série Análise de Livros Escravistas. Vai ser do livro Como Ser Antirracista, do Ibram X. Kendi, best-seller do New York Times e autor vencedor do National Book Awards, tá? Então eu comecei a ler esse livro aqui, eu achava que seria mais a Djamila Ribeiro, muito pelo contrário, esse sujeito aqui, ele é muito mais radical e ele prega algumas ideias que não chegou no Brasil ainda, certo? E quando chegar, eu quero ver o que a gente vai fazer, porque o que ele propõe aqui realmente é obscuro, com perdão do trocadilho, tá? Então vai ser domingo às 8 horas, pra quem estiver, vai ser lá no nosso canal do YouTube, vai lá, aparece lá, nos honre com o seu superchat para tomar os remédios depois desses livros aqui e pagar o livro que a gente compra. Muito obrigado, então. A gente se encontra domingo agora às 8 horas. Caso contrário, no próximo podcast da próxima semana. Forte abraço. Fui.